Conferência acontecendo, as luzes, o palco, a multidão, mas quase ninguém conhece o que existe por trás disso tudo. Existe muita oração, existe pressão, existe responsabilidade, existe um peso espiritual enorme em tentar levantar uma geração apaixonada por Jesus. E hoje, o papo não é só sobre estrutura, não é sobre evento, é sobre propósito, sobre presença e, claro, sobre juventude. E com muita alegria, no podcast de hoje, no nosso FamaCast, eu tenho a grata satisfação de receber duas pessoas muito especiais. O primeiro deles é o pastor Miguel Laudemir, que é o terceiro vice-presidente do Ministério Fama, o pastor da Juventude 1 do Campo e também o coordenador geral do Incendiados. Pastor Miguel, seja muito bem-vindo. E ao lado dele, o pastor Pablo Godoy, que é pastor auxiliar aqui da sede, pastor da Juventude 1 daqui também e um dos vice-coordenadores da Umadego. Pastores, sejam muito bem-vindos. Alegria poder estar com vocês aqui e de poder falar um pouquinho do Incendiados 2026, o maior evento de igrejas da nossa cidade de Goiânia. Eu diria que é do nosso estado. Pastor Pablo. Muito bom estar com você, Tiago, com todos aqui presentes. Muito bom nós termos esse momento precioso e eu tenho certeza que Deus trará momentos especiais aqui neste dia para todos nós, de crescimento, e nós estamos entusiasmados por tudo aquilo que Deus vai fazer no nosso meio nesses dias e hoje aqui também. Amém, amém. É de fato uma honra ter vocês aqui. Eu estou tremendo. Eu estou arrepiado. Não, porque, gente, só quem está perto desses dois aqui, só quem está perto do pastor Miguel, sabe do que eu estou falando. É estar perto dele, é sentir uma presença, assim, extraordinária de Deus. E hoje, olha, nós tem muita coisa para conversar hoje aqui. Hoje, esse podcast vai ser incrível, já está sendo incrível para mim. Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu sinto que a gente está vivendo uma geração extremamente conectada, completamente conectada, mas, ao mesmo tempo, cansada. Muito cansada. A gente vê os nossos jovens cansados, de fato.
É muito acesso, muita informação, muito conteúdo, toda hora no feed, rolando para cima e para baixo, é muito conteúdo. E aí, com isso, vem muita ansiedade, muita comparação entre eles. E, por que não dizer também, um vazio espiritual? Então, eu queria começar ouvindo de vocês justamente sobre isso. Na visão de vocês, o que mais tem adoecido emocionalmente e espiritualmente os jovens de hoje? Inversão de valores. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Invertemos. Estamos buscando coisas, em vez de buscar a Deus. E quem busca coisas se torna incompleto. A completude está em Deus, na manifestação de Deus, na vida de cada um de nós. A juventude, ela precisa de experimentar uma ação poderosa de Deus. Por isso que o Incendiados tem essa proposta de levar a juventude a conhecer o Espírito Santo de Deus através da sua manifestação, com batismo com o Espírito Santo, mover, graça, Aleluia. poder, autoridade, para que essa juventude seja abençoada e transborde na vida de muitos, saindo desse caos de doenças, dessas situações adversas, né, que tem levado a juventude a essa questão de doença, essa situação contrária aí. Tanta coisa acontecendo na nossa geração. Fato. Pastor Pablo. A palavra de Deus vai dizer que a unção despedaça o jugo, né? Então, assim, nós estamos, né, Pastor Miguel, nesse tempo orando, entusiasmados, direcionados pelo nosso presidente, para liberar sobre esses jovens a unção de Deus. Não pode ser levado, não pode ser desconsiderado ou ser tratado como coisas naturais, aleatórias. Não, a unção de Deus é preciosa. Aleluia. E é ela que despedaça todo o jugo. E aí você falando que tanta coisa, tanto cansaço, me lembra de Marta e Maria. É interessante porque Marta vira para Jesus e fala: o senhor não se importa? Eu estou aqui correndo e Maria está aí sentado. Aí Jesus fala: olha, Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria estava focada em Jesus. E Marta estava focada em Maria. Então aí que é o problema, que é o que o pastor Miguel falou, a inversão de valores. Exatamente. Pastores, qual foi o momento que vocês perceberam, de fato, então, que essa geração ele não precisa só de um entretenimento, mas de um encontro verdadeiro com Deus? Qual foi o momento que Deus falou assim: não está indo, precisa ser encontro, precisa mudar isso aqui? Se você busca na palavra de Deus, se qualquer pessoa que lê a palavra de Deus, ela sabe qual é o remédio. Isso aí não é para pastores, para homens, para mulheres, mas isso é liberado para todos aqueles que buscam em Deus a resposta das suas vidas. Então, é algo tão simples e tão forte ao mesmo tempo, né? Que às vezes a gente fica querendo buscar receitas, ou ter receitas, se sendo que a própria Bíblia, que a própria liberdade que Cristo deu, ela nos traz o direcionar para nossas vidas. A gente, como líder de jovens, a gente percebe esse número de informações que chega e como essas informações têm influenciado os jovens, né? Haja vista jovens que têm uma construção na sua vida cristã e quando chega, por exemplo, nas faculdades, desistem da sua fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque são bombardeados por muitas influências e por muitas informações. Então, nós, como líderes e pastores de jovens, entendemos a necessidade de realmente implantar no coração desse jovem a identidade cristã, de servir a Deus, né? E de viver essa essência em Cristo. Então, a gente começou a perceber que precisava trazer o foco deles para Cristo e para o amor a Deus. E aí, esse amor a Deus é pela presença, que nós falamos anteriormente, que vai quebrar toda a dificuldade, todo o jugo, mas também gerar neles o prazer de fazer a obra de Deus. Porque hoje as pessoas têm isso como algo careta. E o Incendiados ele é tão maravilhoso porque ele tem
essa graça da parte do céu, que é fazer o quê? A chama arder no coração, é fazer as pessoas terem sentido. Elas vão vir para cá, muitas que vão chegar aqui, dessas 8.000 pessoas incendiadas, talvez vêm e estão sem saber o propósito de vida delas, e a gente quer que elas venham mesmo, Aleluia. porque aqui elas vão encontrar o propósito. É isso. A questão, né, pastor Godoy, é que as pessoas, muitas, não têm experiência com o Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito da nossa igreja? Qual é o propósito do Incendiados? Qual é o propósito da Juventude 1? Só pelo entretenimento. Levar a juventude a experimentar a presença do Espírito Santo de Deus. Quando Moisés ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele tem um encontro com o próprio Deus. Ele teve experiência com o próprio Deus. E quem tem experiência com o próprio Deus, ele recebe instrução, provisão, para viver tudo aquilo que precisa. Então, o que precisamos levar? A juventude a experimentar a ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Batismo com o Espírito Santo, Aleluia. ministérios proféticos, que tem startado nosso ministério aqui na sede, no campo. Então, é essa experiência real, não é uma palavra, uma palestra ministrada. Não é algo show, A experiência vivida. Algo que você experimenta, leva a experimentar uma ação direta da manifestação da glória de Deus na individualidade de cada um. Ontem ainda nós tivemos, foi aqui, uma pessoa que nem do nosso ministério ela dando testemunho do que ela veio aqui, ela falou assim, disse que veio aqui à frente, sentiu assim, algo que ela nunca tinha sentido antes. Quando ela chegou aqui à frente, foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Ela trouxe uma amiga, a amiga recebeu uma ação de Deus. Essa amiga, ela vivia em um relacionamento que não era casada. Essa amiga casou, hoje ela é evangélica, está na igreja, sendo abençoada. É esse aí o verdadeiro encontro com Deus. E é tão interessante, porque nós precisamos entender que por que a gente tem que aceitar essa mentira do inimigo, que o jovem, para poder, ou ele serve a Deus, ou ele vai prosperar no mundo, ou ele vai conseguir as coisas dele. Então, coloca isso como um balizador ali, tipo assim, não, se você escolher servir a Deus, então você não vai virar nada na vida, não. Parece que é algo muito ruim, né? E ao contrário. É uma linha tênue muito fina. E você pode observar que nós temos aí uma bola aí, que é o globo, a terra aí, cheia de fogo, aqui dos incendiados, a chama, que explica o quê? É para fora mesmo, o que vai ser recebido, o que vai ser ministrado, o que vai ser direcionado da parte de Deus, é para fluir mesmo. E nós já temos aqui jovens ocupando posições de destaque na sociedade goiana. Nós temos médicos, né? Nós temos advogados, nós temos empresários e homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então, isso é importante porque é um apontamento para essa galera nova que está chegando, que vale a pena servir a Deus, que não precisa abrir mão e trazendo esse entendimento, no poder do Espírito Santo, eu não preciso ser frio para ser um empresário. Eu não preciso ser frio para ser um médico. Não, eu posso ser incendiado, cheio do Espírito Santo e ser esse médico. E é isso que nós estamos buscando implantar no coração dos nossos jovens, que não há uma disputa, é Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não, eu vou ficar aqui, só ouvindo vocês falar, mas eu não preciso falar nada não mais, só vocês falando aí tá ótimo. Mas o pastor Miguel, ele gosta até de citar isso, ele é líder dos líderes. Ele é o pastor líder dos líderes. E aí eu acho muito forte falar sobre isso, porque as pessoas enxergam o culto acontecendo, vê o Incendiados rolando, vê qualquer tipo de evento da Juventude 1 acontecendo, mas raramente enxergam o peso que é liderar uma geração. Não só liderar uma geração, como liderar, no caso do pastor Miguel, liderar líderes de uma geração, que carregam uma geração. E aí eu queria perguntar, pastor, o seguinte, o que ninguém vê por trás da liderança de jovens? Por trás da liderança de líderes de jovens? Intimidade com o Espírito Santo de Deus. Oração, jejum. Inclusive, os nossos líderes estão em oração e jejum nesse processo do Incendiados. Pode ter palavras que motivam, que entusiasmam,
mas sem a presença, sem o poder, são vãs palavras que caem no esquecimento. O que estamos falando aqui a todo tempo é uma direção só, ação do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus que pode nos levantar como líderes, porque líderes são homens e mulheres gerados desde o ventre para uma grande missão na face da terra. São homens que nascem com propósito, homens e mulheres que nascem com propósito. E esses que nós estamos nesse tempo a liderar são pessoas que nasceram com o propósito de Deus para abençoar a juventude nesse tempo. Então, nós estamos apenas transbordando do próprio Deus na vida deles para que eles possam transbordar em toda a juventude. Glória a Deus. Pastor, já existiu algum momento que você pensou, não sei se eu vou conseguir continuar? Todo líder, todo homem, toda mulher de Deus. Vou olhar para a Bíblia, o próprio Elias teve o seu momento de caverna. De baixa. Moisés sonhou de ser um grande líder, porque ele cresceu ouvindo isso, e em um momento ele teve que fugir, né? Para ser guardado por Deus, para voltar no tempo certo. Então, toda a ação que você vai fazer, existe algumas situações diferentes. Todo ano tem incendiados, mas cada incendiado é uma experiência diferente. E que todas elas são experiências espirituais, que se vence no mundo espiritual e o resultado vem no mundo físico. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Pablo, agora sobre a liderança de jovens, propriamente dito, como que se mantém um coração saudável enquanto cuida de tantas pessoas? O segredo é ser pastoreado. O que faz, por exemplo, essa pergunta muito direcionada a mim, né, como pastor, como líder, como manter o meu coração saudável. O segredo é você estar debaixo de autoridade espiritual. Quando você tem um pastor, você bebe em águas tranquilas. Então, eu acho que o grande diferencial para você ter uma caminhada cristã saudável, é claro que a busca em Deus, a devocional individual, a oração, o jejum, tudo isso não é uma virtude, é uma característica, é uma necessidade, já faz parte da gente. Parece que tem hora que fica uma virtude, né? Para nossa pessoa jejua. Uau, você jejua? Como se fosse algo assim. Não, algo exclusivo, exclusivo, né? Parabéns, nossa. O problema é... Você consegue fazer isso, né? O problema é que está caindo assim numa questão do afastamento daquilo que foi proposto pelo próprio Deus através de Cristo Jesus, né? Para a nossa salvação e para a redenção do mundo, está se distanciando do propósito. Por isso que você falou no início do esfriamento da juventude. Porque é por esse distanciar, pensar assim, opa, você jejuma? O que é isso? Né? Então, assim, é algo... Batismo com o Espírito Santo? É verdade. Que é exatamente. É careta, exatamente. né? Sendo que nós crescemos numa igreja pentecostal, que somos uma igreja centenária, a Assembleia de Deus, uma igreja centenária, que eu cresci nesse movimento. A minha filha foi batizada com o Espírito Santo de Deus ainda criança. Então, assim, todos nós, assembleanos, vivemos uma experiência com o mover pentecostal de Atos 2. Amém. Por isto que são como línguas partidas, né, línguas repartidas como de fogo. Então, nós somos incendiados desde quando nós nascemos. E estamos levando a uma geração ser incendiadas pelo poder de Deus. Não, eu acho fenomenal isso que vocês estão dizendo, até pelo caso, eu fazendo parte dessa geração também, há quanto tempo faz? A gente conversa com amigos e tudo mais e pergunta para eles, e eles falam, é verdade, acho que eu nunca vi. Quanto tempo faz que a gente não vê um milagre acontecendo? Que a minha geração não vê um cego vendo, um coxo andando, um mudo falando. Quanto tempo faz que isso não acontece? Então, o fato de nós estarmos buscando, através de jejum, através de oração, e vocês incendiando mais ainda esse povo com isso, é fenomenal, porque me dá esperança. Eu, como parte dessa geração, estou dizendo isso, me dá esperança, e eu arrepio falando isso, de que nós voltaremos a enxergar essas coisas acontecendo dentro das nossas igrejas. Num culto de domingo, num culto de terça-feira, numa quinta-feira lá no Inspire, que você faz com os líderes. Qualquer tipo de evento, nós voltaremos a ver. Isso me dá muita esperança. Nós sabemos que
A fé, ela é contagiante. Assim como a incredulidade também é contagiante. Então, o que nós estamos combatendo é a incredulidade. Porque você vem manifestado no poder, na fé, nas palavras proféticas, no que a Bíblia diz, você está orando, está consagrando, só que é o que você falou. Aí o jovem, ele está recebendo uma porção de incredulidade do mundo. Então, essa incredulidade, ela também é contagiante. Exato. Porque se alguém levantar para orar para um cadeirante aqui, é perigoso alguém falar assim, não vai fazer isso, não, você vai passar vergonha. Exatamente. Né? Ficou assim, será? Mas nós já temos visto milagres acontecer no nosso meio, né? Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas enfermas. Tem vários testemunhos que nós, dentro da juventude, nesses anos de pastoreio, né? Eu aqui na Igreja 7 vou fazer 13 anos pastoreando a juventude da Igreja 7. São muitos milagres. Mas só que a incredulidade ela é contagiante. Então, às vezes, a pessoa quer entregar, e aí é o legal do que Deus está fazendo através do Incendiados, porque aqui é um só corpo, né? É uma só fé, um só espírito, é uma imersão, vamos dizer assim, de 3 dias no poder de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. E a gente sabe o que o Espírito Santo de Deus faz. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer. Mais a gente quer. Mas só para encerrar aquela fala do coração, então, todas essas buscas são necessárias, mas o líder, ele precisa ter um apontamento. E aí ter estar debaixo dessa autoridade, ter um pastor que ele possa falar com ele, ter um pastor que ele possa abrir o coração, tirar as dúvidas, e até ter essa autoridade como um fiscalizador involuntário. O que é um fiscalizador involuntário? Quando eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu sou mais cuidadoso, para me evitar de ter que, talvez, ali, ter alguma necessidade. Então, isso protege o coração do líder e ter também ao seu lado, na sua mesa, pessoas que têm a mesma fé, que acreditam no mesmo propósito, que acreditam no mesmo projeto. E aí, aqueles que, às vezes, estão passando por um momento frio na fé, ele não vai te influenciar, ao contrário. Ele vai ser impactado, né? Eu gosto de ficar perto do pastor Miguel, porque ele é entusiasmado, né? Total. Além de tudo, é meu primo, né? É verdade. Você esqueceu de falar. É verdade, aí, né? estamos em família aqui. Eles são primos, é verdade, estamos em família. Então, nós vivemos muito isso de entusiasmar a fé um do outro. E vivemos milagre. Olha, na minha casa, a minha filha, a Júlia Laone, ela foi curada de leucemia. Vivemos com milagre. Aleluia. O milagre está acontecendo. O que não está acontecendo hoje os testemunhos. Eu estou observando, no meio dessa geração, que os testemunhos, as pessoas estão com medo de contar o testemunho por causa da inveja. Estão com medo de contar o testemunho para não ter alguma dificuldade. E é uma Quantas pessoas estéreis que eram estéreis e são mães hoje? Então, assim, quantas pessoas, na juventude mesmo, que casaram e não poder ter filho, que através de uma palavra foi liberado. Você mesmo, uma palavra foi liberada e Deus destravou algo na tua vida, te deu um presente. Então, assim, os milagres, eles estão acontecendo. Estão acontecendo. Mas talvez a gente não tenha dado tanta ênfase, né, a tantos milagres. Mas nós precisamos agora dos milagres, prodígios, né? Milagres sinais, e maravilhas, né? Maravilhas. Você está querendo ver maravilhas. Maravilhas. Agora, milagres estão acontecendo a todo momento. Agora, as maravilhas precisam ser despertadas no todo da igreja. Quando você fala de uma igreja que vive maravilhas, é aquela igreja que, quando o pastor fala assim, ó, vamos orar para o cadeirante levantar. A igreja fala assim, a igreja vibra. Não é aquela igreja, nossa, será que vai dar certo? Será? Acho que acontece isso aí, a dúvida, né? Todo mundo fica, será? A questão do celular, ele está a todo momento trazendo, na vida de alguns, incredulidade. Pessoas assistindo coisas negativas, situações que tiram a fé dessa pessoa. E o que dá ibope é notícias negativas, notícias ruins, notícia que não é boa para o nosso sentimento. Então, essas notícias acabam roubando a fé, acabam tirando o entusiasmo, fala, não, está tudo assim mesmo, não tem jeito mais para esse mundo, não tem jeito para o Brasil, não tem jeito para nada. E isso que leva as pessoas a pensar assim, mas nós, como cristãos,
Nós sonhamos como Deus, Aleluia. pensamos como Deus. Nós pensamos em construção, em edificação o tempo todo, para que haja uma grande nação abençoada e uma grande igreja forte. Aleluia, glória a Deus. Né? Gente, nossa, era isso aí que eu precisava, era de um papo desse que eu precisava, vai. Não só eu, mas todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que já estão sendo edificados através dessa palavra aqui, dessa transmissão. Nossa, incrível, incrível. Mas agora, falando um pouquinho sobre a nossa conferência que está chegando, né? Faltam quantos dias, produção? 12 dias. Faltam 12 dias para essa que eu considero a maior conferência de jovens do estado de Goiás. Para não falar do Brasil, né? Vamos começar então falando do estado de Goiás. Então, dias 3, 4 e 5 agora de junho, você ainda tem chance de se inscrever, o link está na bio. Entra lá no nosso Instagram, clica no link da bio e adquira já a sua camiseta e venha participar da conferência da Juventude 1 Incendiados, porque vai estar top demais. A programação está disponível aí na rede social, vocês já sabem quem vai estar. E, Pastor Miguel, como é que estão as expectativas para a nossa conferência? Não, eu quero assim, ao contrário, né? Eu quero que quem está nos assistindo venha com expectativa. A expectativa de ser tomado por Deus. Aleluia. A expectativa de sentir aquilo que você nunca sentiu antes. A expectativa de alcançar milagres, prodígios e maravilhas. Eu tenho convicção e certeza. Há um startar de Deus nesse tempo. Glória a Deus. Para os maiores avivamentos da história do Brasil no Incendiado 2026. Estou falando debaixo da unção da graça Aleluia. de Deus. E tenho convicção e certeza que todos aqueles que vierem aqui serão tomados, incendiados pelo poder de Deus. Por todo homem, toda mulher que foi incendiado uma vez, ele muda a história da sua casa e muda a história da sua cidade e de nações. Porque ele já é direcionado, incendiado, aonde que ele passa, muda a história de muitas pessoas. E Aleluia. é interessante que... eu gosto de falar interessante, né? É interessante isso. Mas é É interessante mesmo. Mas essa expectativa, eu quero aproveitar o gancho e também convidar os nossos jovens, os nossos irmãos em Cristo, os visitantes, que também se preparem. Sabe? A preparação também é muito importante. Ela tem que caminhar junto com essa expectativa que o pastor Miguel acabou de mencionar. A expectativa é a esperança. A expectativa é acreditar naquilo que vai ser liberado. A expectativa é acreditar que vai ter uma transformação de vida, que vai receber algo novo. Mas a pergunta que eu faço para o jovem, qual é a preparação que você está fazendo nesses dias para participar do Incendiados? Porque os pastores estão orando, os líderes estão buscando, estamos consagrando. Mas e você? E você? Eu quero te convidar e te desafiar a, sabe, quando você colocar a camiseta, olhar para ela, ore e falar, Senhor, me impacta esses dias, sabe? Se não consegue, se talvez tenha dificuldade de jejuar 3 horas, 4 horas, faça um período menor, tire 5 minutos de oração, mas fala, Senhor, eu vou me preparar, porque eu sei o que o Senhor está preparando para mim lá, então eu vou me preparar para receber. E aí, eu garanto para você, e eu desafio você que tem resposta do céu para ser entregue nesses dias aqui, em nome de Jesus. Então, é o que o pastor Miguel falou, expectativa lá no alto, com muita esperança, mas se preparem. Se preparem para esses dias, se prepare o seu corpo físico, se prepare mentalmente, se prepare espiritualmente mesmo, na sua força, na sua condição. E você pode ter certeza que o Senhor vai te surpreender esses dias. Pastor Agora eu quero falar, só um minutinho, eu quero falar agora com as Vontade. pessoas que nunca teve experiência com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus. Pessoas que estão desviadas, que teve experiência e por alguma situação caiu e ficou no passado e paralisou a sua vida. Eu quero te convidar para que você esteja nesse ambiente, porque Deus vai liberar de tal forma na tua vida que vai mudar a tua história. E se você nunca teve experiência com Deus, eu duvido que você vai sair daqui sem ter a experiência com o próprio Deus. Porque o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, vai estar aqui para manifestar na tua vida, na tua história, e que você possa usufruir daquilo que usufruímos já. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, isso aí, o corte está feito, está perfeito isso aqui. Meu Deus do céu. Ai, como é que ainda continua agora, uai? Eu estou aqui emocionadíssimo. Pastor Miguel, na liderança do Incendiados, na coordenação geral de Incendiados,
Já existiu algum momento que parecia que tudo daria errado, que ia dar tudo errado, e aí você viu a mão de Deus agindo? Olha, se você perguntar para mim que se vai dar algo errado, Te tá, conhecer. perguntou para a pessoa errada. Ele é discípulo do nosso presidente. Exatamente. Pastor Minaí. Você perguntou Foi para a uma pessoa pergunta errada. gancho. Sempre vai dar certo. Não existe o que vai dar errado. Isso é para fortificar a Existe nossa fé. pastor Paulo. Situações que nos levam a tomar ou a usar da sabedoria do próprio Deus. Ou seja, não existe, vai dar. Não. Existem momentos que a gente tem que parar e usufruir da sabedoria do próprio Deus para discernir e ter um novo direcionamento. Assim tem. Mas agora você fala assim, pastor, alguma vez você pensou que ia dar errado? Nunca. Aleluia. Nunca. E é um blindar espiritual tão grande, porque ontem eu estava conversando com os jovens aqui, falando para eles que aquele coxo que foi colocado lá, né, na porta do templo, Formosa, as pessoas colocavam ele lá para pedir esmola. Pedro e João falaram, não tem prata nem ouro. Eu comecei a pensar, meu pensamento, que talvez eles poderiam ter uma moedinha lá, talvez eles, não é que eles não, talvez não teria nada, mas eles falaram assim, o que eu posso te dar aqui é muito pouco, talvez, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, essa palavra que o pastor Miguel falou é tão forte, porque é o quê? Às vezes a gente tem muita gente que quer pegar no nosso ombro e que a gente fica ali pedindo a esmola, que a gente vê sempre o copo meio vazio, sempre a dificuldade, sempre palavras liberadas para nós ali, parece que é uma palavra de zelo, de cuidado, mas no fim ela é uma palavra de incredulidade, tudo tão difícil, talvez parece que não vai dar certo, olha a dificuldade, mas nós estamos vivendo isso aí, nós estamos vivendo esse discipulado, esse pastoreio de Pedro e João. Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, levanta e anda. Tem caminhar, aí a gente pega na mão do outro, avança, e condição. A palavra liberada por Deus e profética nos dá condição de fazer. Então, se Deus colocou no coração dos nossos líderes, vai acontecer. Aleluia. Agora, a importância que nós sempre tivemos aqui na nossa igreja. Por muitos anos fomos treinados pelo bispo Abigail Carlos de Almeida, discipulado de perto como pastor. Nós estamos debaixo da orientação do nosso presidente, pastor Minaí Vargas, nesse tempo. Bispo Abigail, a alegria dele era ver os jovens. A alegria dele era incentivar os jovens. Bispo Abigail Carlos de Almeida, que é de uma geração de pastores, dos maiores pastores do Brasil. O ministério dele sempre foi focado na juventude. Ele sempre formou líderes novos. Ele sempre firmou o seu olhar na juventude. Tanto é que a nossa igreja foi uma das primeiras igrejas de ter dança. Que já foi um boom, A né? nossa igreja começou com a juventude orando, lá atrás orando, e dessa sala estava muito apertada já, ele adquiriu um prédio do lado, colocou um colégio e uma faculdade de teologia para a juventude. Então, sim, sempre investiu na juventude. Pastor Minaí Vargas é o pastor que investe nos incendiados. É o pastor dos incendiados. É o pastor que tem a alegria de olhar para a juventude e dar oportunidade para a juventude. Não só para a juventude, adolescentes, no nosso templo, prega. Aqui na Catedral de Deus, adolescente prega. Muito, jovens prega. Muito. Então, assim, a nossa igreja é uma igreja que gera, que tem prazer Aleluia. de abençoar e conduzir a juventude para que eles possam continuar a carregar essa tocha do poder de Deus, do fogo de Deus, do incendiar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Fala mais, pastor, fala mais. Fala mais, corta. Fala mais, meu Deus do céu. Pastor Pablo, o senhor liderando de perto os jovens aqui da sede, e também fazendo parte da liderança da Almadeg e tudo mais, depois de liderar, de cuidar, de carregar os jovens, carregar essa geração assim, uma pergunta ainda é importante. O que o senhor acha, ou que o senhor tem certeza, que Deus ainda quer fazer nessa geração? Porque assim, se a gente pensar nos 3 dias incendiados,
serão 3 dias extraordinários, de experiências, assim como a gente está dizendo aqui, tudo mais, tal. Só que a questão não é só o queimar durante a conferência, é o permanecer, né? Então, o que o senhor acha que Deus ainda quer fazer nessa geração? Irá fazer através dessa geração? Eu acredito que Deus está liberando um tempo de paternidade para essa geração, sabe? Esse sentimento dessa intimidade com o Espírito Santo, de viver esse amor do Pai. Eu acredito que Deus está habilitando esses jovens nesse tempo para permanecer, para sentir parte e permanecer do corpo de Cristo e reproduzir, né, formar discípulos. Então, essa geração ela é uma geração muito importante, porque ela está recebendo algo da geração que mais madura, vamos dizer assim, e ela precisa dar continuidade. Ela precisa ser uma geração que tem estrutura, porque há um dardo inflamado do maligno tentando tirar a estrutura do jovem, enfraquecer o jovem para ele não se sentir capaz de fazer aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. E a palavra de Deus fala da força do jovem, do entusiasmo do jovem. Então, eu penso que Deus ele quer não apenas impactar os jovens no Incendiados, mas o Senhor fala assim, vocês me amam? Me pergunta para Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro fala o que para ele, Tiago? Eu te amo. E ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, eu sinto, é muito forte o pastoreio no nosso coração, nós Aleluia. trabalhamos com isso. Então, eu sinto que esse tempo é um tempo que Deus vai permitir, sabe aquele aguçar, aquele desejo, e na profundidade em Cristo, meu irmão, você vai encontrar esse coração de pastor, porque o coração de pastor é quem? É quem ama as ovelhas, é quem ama as pessoas que estão sofrendo, estão exaustas, são pessoas que muitas vezes abrem mão do seu conforto para cuidar de alguém. Então, quando eu vejo 8.000 jovens aqui, diante de Deus, não estou falando aqui da boca para fora, não, eu vejo 8.000 pastores. E se eu tenho 8.000 pastores, eu tenho uma nação incendiada por Cristo, Aleluia. apaixonada, direcionada, cuidada, e que vai no fim, morar no céu. E qual que é, pastor, o maior desafio da juventude cristã hoje, na sua opinião? O maior desafio da juventude cristã hoje, na minha opinião, é justamente essa secularidade das coisas, né? O mundo está muito disponível, né? Então, essa confusão de que o maior desafio é impregnar no coração dos nossos jovens, empreender no coração deles, imprimir no coração dos jovens que fazer a obra não é careta, que servir a Deus não é careta, porque estão gerando, de forma alguns sutil, alguns mais intenso, que está tudo bem eu ir na igreja só aos domingos. Imagina aí o jovem acomodado, né? Tá tudo bem, eu adoro a Deus aqui, e aí, na segunda-feira, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas, e eu sinto que Deus está querendo realmente, o maior desafio é intensificar o amor pela obra de Deus. O maior desafio é voltar a trazer no coração do jovem o desejo pelo céu, acreditar no céu, acreditar na eternidade, acreditar na volta de Cristo, para não querer viver aqui uma vida eternamente na terra, não. A inconstância entra nisso também, né? Sim, aí a geração inconstante. Aí o jovem com todos esses dardos inflamados do maligno, aí ele coloca o seu coração nas demais coisas, e as demais coisas cansam, né, pastor Miguel? E aí é onde entra a inconstância, porque ele está fora de Deus. Ele não pode vir para a casa de Deus só como um clínico geral, vou ali, estou doente, tomo um remédio e volto. E já era, é verdade. E aí a inconstância é isso, é as demais coisas que pesam. É verdade, porque tratar a igreja só como um hospital rola isso, né? Você vem, aí você é curado, aí você não volta mais para o hospital, ué. Exatamente. Agora, a inconstância ela é combatida no discipulado. É no acompanhamento. É por isso que no Life to Incendiados life, aqui, que eu chamo, é o vida na vida. Isso. No Incendiados aqui nós temos equipe de discipuladores que vão estar aqui preparados, né, pastor Miguel, para receber todos que vão aceitar Jesus Cristo. E fazer o E acompanhamento. aí nós vamos pegar na mão e vamos acompanhá-lo. Para quê? Para ajudar. Porque é desafiador mesmo para alguém que aceita Jesus Cristo voltar para o meio que ele está de costume. Sem um acompanhamento, obviamente. Exatamente. Então, isso vai tirar um pouco a inconstância. E aí, para os que servem a Deus, para os jovens dedicados, para os jovens líderes, pastores, eu aprendi uma coisa. Está cansado? Não desista.
e não pare. Descanse. Descanse. E volte. É isso, é isso. Pastor Miguel, estamos falando sobre o maior desafio da juventude cristã. E eu queria saber do senhor qual que é, na sua opinião, o maior desafio da liderança de juventude cristã hoje? É alcançar ou ter a linguagem dessa juventude. O problema é que muitos passou pela fase da juventude e chegou à juventude em outro tempo, com tecnologia diferente, na palma da mão é um computador o tempo todo trazendo informações, e nós precisamos de ter a capacitação humana e a de Deus para podermos conduzir essa juventude direcionado ao próprio Deus, a levar a eles a ter essa experiência com Deus, não de um dia, mas que essa chama se perpetue e essa geração leve essa chama a outras gerações. Pastor Pablo, olhando para essa câmara aqui, o que o senhor tem a dizer para essa geração? Digamos que a geração inteira está ali ouvindo. Eu diria assim para você que faz parte dessa geração e desse tempo que o Senhor tem liberado sobre todos os nossos jovens, é que acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Acredite nas palavras proféticas e liberadas que foram feitas sobre você. Acredite nas orações que foram impostas sobre você através de oração, deliberando tempo de Deus para a sua vida. Acredite nos projetos e no propósito de Deus para a sua vida. E você, que ainda não foi alcançado por Jesus, acredite, você está sim no mapa de Cristo. Você está no radar de Cristo. E só de você estar ouvindo essa palavra agora, é porque Jesus Cristo te acessou e te encontrou. Aleluia. Então, deixa Deus te usar. Você tem a força, você tem o entusiasmo, e o Espírito Santo de Deus vai colocar sobre você esse tesouro, né? Esse vaso de barro. Às vezes você, como jovem, se acha fraco, frágil, talvez você se acha incapaz, talvez você fale assim, não, eu tenho tantas coisas, logo eu, Senhor, sim. Deus escolheu você e vai colocar um tesouro precioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E aí, fique tranquilo. Eu quero dizer para você, fique tranquilo acerca do seu futuro, porque muitos jovens estão ansiosos com o futuro, mas Deus está no seu futuro e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia. O Incendiados ainda tem inscrições abertas, né? Mas já está quase limitado já. Tem que saber até que hora que ele vai assistir isso aí, talvez na hora que ele vai assistir É verdade, acabou. é verdade. Então, mas caso ainda não tenha acabado, você precisa... Na verdade, assim, eu não acredito que você ainda não adquiriu a sua camiseta para participar. Então, para te dar uma chance ainda, a gente vai rodar agora o vídeo das nossas camisetas para você ver como que tá incrível e para também te incentivar a participar dessa conferência. A gente volta agorinha. Roda aí o vídeo. Bad time to the day of the birth. Every day we gon' work to the day you return. It's automatic, automatic. When it can't hit the screen, see the static. It's automatic, automatic. I'm not a fan, oh my God, I'm a fanatic. Sound it out phonetically, suited in a so incredibly. Rapping with the sound of the spirit when I let him breathe. If the Father wrote my life, I gotta live it legibly. Becoming a man ain't by ages if he managed me. Whoa, whoa, whoa. Automatic, not no paddock on his wrist. More like grace, love, faith, peace, planets on his fist. He don't throw his back, he catching damage when he fish like this. Just ask Chris. It's automatic, automatic. Bom, vocês viram aí que está fenomenal. Então, se você ainda não adquiriu sua camiseta, corre no link da bio, lá no nosso Instagram, @1incendiados, e adquira já a sua e vem participar desse, que é a maior conferência de jovens do estado de Goiás. Então, você não pode perder. E para você que já adquiriu a sua camiseta, não esqueça, vem aqui na nossa sede retirar o seu kit, que já está sendo entregue. Todos os horários e informações que você precisa saber sobre isso, tá aí fixado na nossa página. Vou repetir, @1incendiados. Então, se você ainda não segue, corre lá, porque, inclusive, hoje a gente bateu 10 mil seguidores. Uma salva de palmas. Isso, batemos 10 mil seguidores. Mas é importante dizer que esse Instagram é novo, né? Exatamente. O nosso Instagram mesmo tem mais de 60 mil, né, seguidores, né? Exatamente. Mas esse é um Instagram novo que nós temos agora,
Por causa que nada nos para. Nada nos para. nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar. Por isso, a gente tinha uma página, inclusive tem muitos questionamentos acerca disso nas nossas redes sociais, perguntando sobre a página do Incendiados, o que aconteceu e tudo mais e tal. Tivemos um pequeno probleminha, derrubaram a nossa página lá do Incendiados, nós tínhamos mais de 60 mil seguidores, mas agora a gente está com essa página nova, @1incendiados, já temos lá 10 mil seguidores. Então, nos ajude lá, engajando, comentando, curtindo e principalmente compartilhando para que outras pessoas também sejam alcançadas através das nossas publicações. Bom, Pastor Pablo, a gente estava falando aqui sobre os desafios da juventude cristã nos dias de hoje. E aí eu quero saber agora do pastor Miguel, os desafios, qual o maior desafio que o senhor acha que tem na liderança de juventude cristã hoje? É nós, líderes, entender o nosso propósito. A partir do momento que nós entendemos o nosso propósito, nós, líderes de juventude, pastores, homens e mulheres tomados por Deus, conseguem fazer aquilo que é sobrenatural. Eu quero deixar Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A questão é, quando eu, como líder, compreendo quem eu sou em Deus, não há dificuldade. A manifestação da glória do próprio Deus, e Deus é que faz e que dá a própria colheita. Nós somos apenas o instrumento, aqueles que têm que deixar ser usado pelo próprio Deus. Agora, um recado, olhando para essa câmera, para toda liderança de jovens. Não desista do teu chamado. Não desista, porque quem te formou, ou o projeto da tua vida, é do próprio Deus. Não desista, avança, porque Deus irá te usar nessa nação e em outras nações, porque Deus te chamou e o próprio Deus valida o teu ministério. Aleluia, glória a Deus. Gente, infelizmente, estamos caminhando já para o nosso final, para o encerramento, com muita perda no coração, porque eu ficaria aqui horas conversando com vocês, mas infelizmente nós precisamos ir. E assim, preciso falar para vocês, talvez muita gente veja só um evento, mas por trás do Incendiados existem joelhos no chão, que a gente falou aqui. Existe oração, muita oração. Existe renúncia. E existe gente acreditando que Deus ainda pode e vai tocar uma geração inteira. E eu acredito que essa conferência, o Incendiados, não é só sobre dias. Ele é sobre destino e, principalmente, sobre transformação. Então, o que nós viveremos aqui nesses 3 dias, eu tenho certeza que, como já foi dito aqui, será algo extraordinário e sobrenatural da parte de Deus. Pastor Pablo, as considerações finais? Eu quero, primeiramente, que louvar a Deus pelo privilégio que nós temos, né, de servi-lo, de estarmos nessa posição de poder fazer a obra de Deus com energia, com alegria, com saúde, com entusiasmo. Louvar a Deus pelo nosso presidente, pastora Binair Vargas, nossa co-pastora, pastora Meire, todos os obreiros do nosso ministério que têm estendido a mão sobre nós. Louvar a Deus pela vida do pastor Miguel, né, nosso coordenador geral aí da Juventude 1, nosso coordenador do Incendiados, que é esse homem entusiasmado mesmo aqui. A gente fala de verdade, porque a gente conhece. E pela essa igreja maravilhosa que Deus nos deu, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja vibrante, uma igreja alegre, e dizer para os nossos queridos congressistas, né, que vão vir na conferência, os nossos conferencistas. Nossos conferencistas, venham, aumente mesmo a expectativa, se preparem, porque palavras estão sendo liberadas, decretos estarão sendo estabelecidos, Deus vai mudar a história de jovens aqui neste lugar, e será algo marcante. E eu creio que esse tempo é um tempo de crescimento exponencial. Então eu quero profetizar um crescimento exponencial para todo conferencista que vier no Incendiados. Será um crescimento exponencial. O que é o crescimento exponencial? Não é o diário, é o crescimento multiplicador. Então, um crescimento multiplicador para esta geração, de poder, de unção, de glória, prosperidade, na vida secular, na vida emocional, sentimental,
tem resposta para essa geração, e a resposta é Jesus Cristo. Amém, aleluia. Eu recebi tudo que ele falou aqui, fazendo parte dessa geração. Pastor Miguel. Não existe sacerdote de si mesmo. Vou repetir. Não existe sacerdote de si mesmo. Toda pessoa precisa de outro para ser ministrada. Nós temos nosso pastor Abinair Vargas, pastor Meire, que ministra sobre nós como igreja do Senhor. Se há os incendiados, se há uma juventude um forte, é porque temos quem ministra sobre nós. Deus é um Deus de hierarquia. Deus é um Deus que abençoa e libera sobre aqueles que Ele autorizou a abençoar sobre a face da terra. Deus, Ele não atropela a autoridade que Ele deu para o próprio homem. Deus respeita a autoridade que deu ao próprio homem. Então, nós somos um povo que temos Deus, que temos autoridade e que somos beneficiados por ela. E nesse tempo está liberado uma palavra profética através dos nossos pastores. Glória a Deus. Sobre esta casa, sobre a tua vida, você que ainda nunca pisou, às vezes aqui não conhece o templo da Catedral de Deus. Talvez você não conheça a Catedral de Deus, vai ter o privilégio, a primeira vez, de estar aqui conosco. E você vai estar num ambiente tomado pela graça, pela unção, pelo fogo de Deus. Assim como Moisés encontrou com a sarça, com fogo, tu serás alcançado aqui nesses dias. Assim como o fogo, ele purifica, na Bíblia ele purifica, você será purificado. E o Deus de Israel marcará a tua história, e todos verão a diferença de antes e depois. Porque há dias, ou há dia, ou há hora, ou há espaços geográficos, porque Deus é um Deus geográfico. Quando Deus chama Abraão, é para espaço geográfico. Quando Deus chama o povo dele, é para um espaço geográfico. Quando Deus dá para o povo, é uma terra, um espaço geográfico. E nesse espaço geográfico, Catedral de Deus, do Ministério Fama, Deus reservou uma porção poderosa da parte dele para a juventude nesse tempo. E será muito lindo, e você viverá algo extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Não, que encerramento, né? Agora, as minhas considerações, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui. Foi realmente muito especial, uma honra para mim poder estar na mesma mesa que vocês. Ter esse tempo de mesa com vocês foi muito especial mesmo. A todos que nos acompanharam até aqui, o meu muito obrigado. E eu não poderia deixar também de agradecer a toda a equipe que faz parte desse podcast, do FamaCast, da Atos ao Pai, a mídia Atos ao Pai. Então, muito obrigado por me permitirem fazer parte dessa equipe maravilhosa, agradeço muito a Deus por isso. Então, ao pastor Celso Varão, a pastora Patrícia, Deus abençoe, aos nossos pastores presidentes, como já foram citados aqui também, pastor Abinair, pastora Meire, Deus abençoe, muito obrigado pela confiança e por essa responsabilidade de colocar nas minhas mãos, e eu sou muito grato a Deus mesmo. A todos os envolvidos, meu muito obrigado, a todos que nos acompanharam também, Deus abençoe, e eu não posso deixar de encerrar sem falar. Venham para o Incendiados, venham para a Conferência dos Incendiados, não só para viver a atmosfera que aqui terá, mas para viver e ser cheio da presença de Deus. Nos vemos no Incendiados 2026. Valeu, falou, fui.